poder estar adorando esse Deus maravilhoso que nos criou, que nos sustenta, que nos salva. Esse Deus que nos aguarda na pátria celestial. Amém. A palavra de hoje, a mensagem de hoje tem como tema o retrato de um cristão verdadeiro. Na vida de Paulo, no 1 Coríntios 11 fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu posso falar de Paulo porque automaticamente está relacionado intimamente com Jesus Cristo. Cristo vivia nele. Ele era um cristão de verdade. Sabe, eu tenho encontrado muitos aqui em Maringá e eu não tenho visto a vida de Cristo. Estive na Ordem dos Pastores nesta quinta-feira passada e eu vi muito a manifestação do homem, mas não de Cristo. E eu fiquei clamando ao Senhor. Até eu disse ontem, no culto que é aqui, houve um momento de oração. O pastor orava pelo outro e um pastor amigo meu veio orar comigo. E enquanto ele pedia para Deus que Deus me abençoasse, me fazer próspero, vitorioso, tudo para mim, todas as coisas boas para mim, eu orava para que ele pudesse estar crucificado com Cristo, para que Cristo crescesse nele, para que Cristo fosse revelado para ele, né? E parecia duas pessoas orando totalmente diferentes, sabe? Totalmente diferente mesmo. Eu achei incrível isso, né? Como o Evangelho sem cruz é um Evangelho antropocêntrico, muito voltado para o homem. E como a cruz nos faz voltar para Jesus. Bom, então eu quero falar dele, porque eu estou vendo muitos crentes que pensam que são salvos, mas não são salvos. Muitos que pensam que são filhos de Deus, mas ainda não são filhos de Deus, são filhos da ira. Muitos que pensam, mas não são. Quero trazer um modelo cristão bíblico para que você não seja enganado, para que você saiba. E vou já antecipadamente falando que pode ser que não seja aquilo que você espera. A cruz me fez ver pela ótica de Deus. Antes eu via pela ótica do homem, e muitas coisas não batiam com as Escrituras, nem com o Senhor Jesus. Porém, quando Deus me revelou que eu fui crucificado com Cristo, quando Deus me deu um novo coração, quando passei a ver pela ótica da cruz, tanto a Escritura quanto o Senhor Jesus me foi revelado de uma maneira maravilhosa. E portanto eu vou falar do ponto de vista cristão, do ponto de vista de Jesus Cristo, o crucificado. Pode ser que você ainda hoje não entenda direito, talvez não seja aquilo que você queira ouvir, mas é a verdade. É a verdade. Nós podemos encontrar o retrato do apóstolo Paulo como um verdadeiro cristão aonde? Aonde? Na Bíblia. Mas qual livro da Bíblia? Romanos, não. Atos também não, nem Gálatas. 2 Coríntios. É a carta mais pessoal do apóstolo. Deu risada lá. Ai, esse soldinho. Tá. O apóstolo Paulo compartilha algo muito pessoal nesta carta à igreja de Corinto, a segunda carta para a igreja de Corinto, né? E eu sei que você e muitos outros vão se identificar com Paulo e suas experiências. Eu me identifiquei demais, por isso estou tão feliz em poder compartilhar essa palavra. Para mim, Paulo é modelo de cristão. Como eu disse agora há pouco, talvez muitos não aceitem o modelo de Paulo. Quase não tenho visto essa pregação. Se fosse antes eu não pregaria, mas hoje eu tenho plena convicção que ele é o modelo de cristão. Tá bom? Eu sei que essa visão que nós vamos ter um pouquinho dele hoje vai nos ajudar a não sermos enganados neste mundo enquanto caminhamos, enquanto queremos viver como cristão. Sinto que o mundo necessita, carece, precisa ver cristãos. E temos visto pouco cristão. Quem tem visto uma pessoa realmente que transparece Cristo? Humilde, santo, amável. Uma pessoa que transforma Cristo. Quem tem visto?
Está vendo? Pouco, né? Muito pouco hoje em dia. Por isso eu quero que você aprenda a distinguir o verdadeiro cristão de um mundo que parece que é, mas não é. Hoje é muita imitação. Quando o apóstolo Paulo disse, Pedro, Cristo vive em mim. Na carta 2 Coríntios, ele vive, ele testemunha essa verdade. Por isso que eu gosto dessa carta. Paulo estava em Cristo e Cristo estava em Paulo. Esse é o cristão. Eu estou já traçando ali o retrato de um cristão. Vai pegando aí, vai pegando, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, abre a Bíblia. Essa igreja, todo mundo abre a Bíblia, todo mundo vê se está tudo certinho, se o pastor não está errado. Isso é muito bom. Esta é uma igreja bereana, uma igreja nobre, que atesta se a palavra pregada é a verdade mesmo. Versículo 7, 2 Coríntios 4, 7. Abriu? Amém. Ok. Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a experiência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sublinhei essa parte final, seja de Deus e não de nós. Olha o cristão. O cristão sabe que é de Deus o poder, todas as coisas, não nossa, não nosso. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Não somos nós. É ele. É ele. Paulo se considerava um vaso de barro. Simples, quebrável. Você vai nesses lugares que vendem plantas, algumas vezes tem uns vasos de barro, né, lá no cantinho quebrado, sujo. Já viram? Esses vasos de barro, de bom valor, é baratinho. Paulo se considerava um vaso de barro, por quê? Porque ele atentava para o tesouro que estava no vaso. Para Paulo, não é um vaso, não é um homem, não era ele, mas era Jesus. Vocês estão vendo como Paulo é cristocêntrico? Quem olha para Cristo se considera um vaso de barro, não um bambambam da vida aí, um bonzão da vida aí. Não. Comparado a Cristo, aquelas coisas valorosas que Paulo tinha deste mundo se tornaram nada. Não tem dúvidas que para Paulo o tesouro, a riqueza se chamava Jesus Cristo. Amém. Esse é um cristão. O cristão só fala em dinheiro, só fala em glória, só fala em poder, só fala nisso, naquilo. Eu duvido. Porque o cristão, ele está extasiado, maravilhado com Jesus Cristo, seu tesouro. O verdadeiro cristão valoriza a pessoa do Senhor Jesus mais do que a qualquer outro. Olha lá, estamos pintando o quadro de um verdadeiro cristão. Vai gravando, guardando essas pérolas para você saber distinguir bem. Cada vez mais eu sei distinguir bem, melhor, quem é e quem não é. O Senhor Jesus torna-se o seu tudo. O verdadeiro cristão é como Davi no Salmo 16: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Somente um rei poderoso. Ele conquistou todos os povos da terra de Canaã, rico, forte, mas ele dizia: tu és o meu único bem. Cristão que se vangloria nas coisas deste mundo, eu não sei se é cristão não. O cristão, ele está sempre se alegrando no Senhor Jesus Cristo. Agora, cá entre nós aqui, tá? Apóstolo Paulo foi no bom servo, sim ou não? Sim ou não? Eu estou fazendo uma pergunta, sim ou não? Sim. Foi tremendo? Sim. Se você
pudesse avaliar o apóstolo Paulo, você colocaria vaso de barro ou vaso de ouro? Que vaso, né, Márcia? Baita de um vaso. Eu sou muito grato pela vida desse homem, irmão. O Espírito Santo usou ele para colocar o Novo Testamento praticamente ali. Para mim, é um vaso preciosíssimo. No entanto, ele se considera um simples vaso de barro. Cristão é uma pessoa humilde, porque ele vê quem é o seu Senhor. O valor, a preciosidade do Senhor Jesus está evidente na vida do apóstolo Paulo, na vida de um verdadeiro cristão. Cristão é aquele que fica olhando o defeito de um, falando de outro, necessitando de... Não, cristão é aquele que está tão feliz em ver Jesus Cristo. E muitas vezes ele estava falando essas coisas de uma prisão, ou no meio de uma perseguição. Ele não estava lá no perdão falando essas coisas não, meus irmãos. Ele não tinha quase nada, mas ele tinha tudo. O grande tesouro, a pérola de grande valor é Jesus Cristo. Vocês estão vendo como é o cristão? Cristão é esse que está lá na frente pregando, dançando, cantando, tocando, fazendo a galera toda se levantar em êxtase. Não, meus irmãos. Cristão é uma pessoa humilde que exalta o seu Senhor. Cristão é aquele que quanto mais conhece o Senhor, mais se torna humilde. 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 Cristão é aquele que está sempre exaltando e valorizando o seu Senhor. Não se esqueça disso. Ele não considera a si, mas considera o seu Senhor. Um cristão sempre diz assim: não eu, mas Cristo. Não por mim, mas pelo Senhor. Essas últimas semanas eu recebi muitos elogios. Eu dizia: glórias ao Senhor. É dele, é por ele, é ele. Algumas pessoas que eu respondo na cara assim, elas não entendem. Mas eu não posso deixar de reconhecer que é o Senhor. Ele é o meu tudo. Ele tem primazia na minha vida. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, não precisa abrir, ele fala de uma casa que tem muitos utensílios, muitos vasos, alguns para honra, outros para desonra, mas nesse contexto ele fala que o importante para o barro, ou para o vaso de barro, é ser santificado, útil ao seu possuidor. É esse texto, entende? O vaso tem que estar limpo. Ele está dando ênfase na santidade, na pureza do vaso. É esse vaso que Deus usa. Cristão é um vaso purificado, justificado, lavado pelo sangue de Cristo. É um vaso santo. Olha, mais uma pincelada do retrato do cristão. Humilde, santo. Vai gravando. Vai gravando. Cristão é aquele que se considera morto para o pecado, mas vivo para Deus. Romanos 6,11 fala sobre isso. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Eu gosto da obra da cruz, porque lá o Senhor me libertou da escravidão do pecado, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Uma das minhas maiores tristezas como pastor durante décadas foi não conseguir vencer o pecado por ser escravo do pecado. Todo mês eu tinha que ministrar a Santa Ceia, mas muitas vezes eu tinha pecados no meu coração. Aquilo me abominava. E uma das lutas maravilhosas é que na cruz Jesus me libertou da escravidão do pecado, e isso transformou a minha vida. Cristão é aquele que não precisa mais viver na prática do pecado. 1 João 3,9, 1 João 5,18 fala sobre isto. Nós não precisamos mais viver na prática do pecado. Isso quer dizer que você pode pecar? Sim, mas você não pratica.
usualmente, corriqueiramente, como antes. Né? Cristão é santo, ele procura viver em santidade. 1 Pedro 1, 15 a 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Otinho, sede santos. Sou Corinthians. Eu sou santo. Otinho. O apóstolo João diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas. 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 3. 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a espírito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. É por isso que eu estou compartilhando essa mensagem. Maringá é uma cidade onde abre-se igreja em todas as esquinas. E eu sei, muitas, eu digo com tristeza, não são do Senhor. Procura ver se na sua igreja está pregando Jesus Cristo e este crucificado. Uma igreja, Zeca, movida pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que glorifica o Rei Jesus. Amém. Se uma igreja que se diz cristã estiver centralizada em Cristo, pautada na palavra de Deus, se não for uma igreja cristocêntrica, não é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja onde existe a exaltação do homem, onde existe o agrado e a vontade do homem, onde tudo é voltado para o homem, não é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, o seu ministério é glorificar o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. João 16, 14. João 16, 14. O Senhor Jesus fala do Espírito Santo: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Uma das missões do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Ok, vamos prosseguir pela segunda carta de Corinto, para a gente continuar pintando o retrato de um verdadeiro cristão, baseado na vida do apóstolo Paulo. Capítulo 1 de 2 Coríntios, lá já começa falando do Deus de toda a consolação. Olha lá, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aí está uma afirmação. Paulo está dizendo: Deus é o Deus de toda consolação. Ele está afirmando aqui, porque ele tinha convicção. Ele está falando uma verdade. Deus é o Deus de toda consolação. Só quem foi consolado pode dizer isso, meus irmãos. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos
consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por quê? Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ok? Por longos anos eu fui um crente, um pastor, que procurei mostrar para a igreja que eu sou um super crente. Eu não tenho problemas, que eu não choro, que eu sou forte, sou firme. Hipocrisia não é modelo de cristão. Os grandes homens que eu conheço, que eu leio do passado, eles eram doentes, eram fracos. A maioria deles, Priscila, é impressionante isso. Eles sofriam de alguma enfermidade. Não eram super homens, super mulheres. Cristão, não se esqueça, é aquele que necessita de consolo, que foi consolado por Deus e que agora pode consolar os aflitos. Dá para entender? Cristão não é aquele que todo domingo pinta a cara de bonzinho, de bonitinho, oi, passeio para todo mundo, aleluia, cara. Não. Essa igreja tem uma hora que a gente vê um irmãozinho lá para baixo, nós vamos orar, nós vamos chorar junto. Aqui ninguém precisa disfarçar nada. Entende? Nós queremos ser autênticos e andar na luz. Quem nunca ficou triste, levanta a mão. Quem já? Aí está vendo? Tem alguns conceitos no meio evangélico que não bate, Anderson, que não são verdadeiros, e a maioria das pessoas estão engolindo por não conhecer a verdade. Por isso a verdade tem que ser pregada. Aqui no capítulo 4 mesmo, o apóstolo 2 Coríntios 4, ele fala para a igreja: não desfaleçamos, não vamos desistir, não vamos desfalecer. Paulo foi um cristão que foi consolado por Deus, e ele foi um cristão usado por Deus para consolar as igrejas de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de ti. Às vezes Deus manda alguém para consolar. Sabia? Eu tenho feito isso aqui quando eu vejo alguém entrando, é um consolo no meu coração este ano. Teve cultos que eu fui muito consolado. Deus consolou Paulo. No versículo 5, tremendo. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Daí vem o 6. Está vendo? Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Está vendo? Um cristão precisa de consolo? Sim. Deus consola? Sim. Esses últimos tempos eu tenho conhecido isso na pele. Deus tem me consolado. Me consolado. Deus é o Deus de toda a consolação. Amém. Eu gosto de Isaías 66:13. Isaías 66:13. Como alguém a quem a sua mãe consola, o Senhor Jesus está falando: assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados, diz o Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso. Irmãos, um cristão pode chegar ao desespero. Sim ou não? Sim. Um cristão chegar ao desespero? Sim ou não? Sim. Muitos crentes não acham. Mas eu estou afirmando, eu estou perguntando, agora eu perguntei, mas eu estou afirmando: um cristão pode chegar ao desespero, sim, Senhor. Sim. Paulo era um cristão? Sim.
Confiava no Senhor? Sim. Ficou desesperado? Sim. Olha, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Aqui tudo isso é baseado na Bíblia, que não pode haver enganos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Um homem santo, humilde, amava o Senhor, temia o Senhor, servindo ao Senhor, chegou ao desespero. Que coisa! Eu sei que não é o modelo de cristão que muitos crentes querem ouvir, mas eu estou falando a verdade, porque eu estou encontrando muitos crentes em desespero, pedidos de socorro. O cristão não está isento de passar por aflições e desespero. O próprio Senhor, lá no Getsemane, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Lembra? No Salmo 119, o salmista, este homem que amava a palavra do Senhor, ele falava assim: a minha alma está pegada até ao pó. Ele fala também: foi-me bom ter eu passado por aflições para que eu aprendesse a tua lei. E no versículo 107, Salmo 119, versículo 107, ele fala assim: estou aflitíssimo. Em nome de Deus, usado pelo Espírito Santo para escrever Salmo 119, compartilhando, abrindo o seu coração: estou aflitíssimo. Mas mesmo assim, ele dizia que ele esperava ser reanimado, retificado pela palavra. Cristão é aquele que pode passar sim por aflições, mas ainda assim não perde sua fé no Senhor Jesus. Esse é o cristão, não estou falando de crente. O crente perde. Eu tenho visto muitos crentes perdendo a fé. Estou assustado. Crentes têm me perguntado com tantas dúvidas sobre Deus. Eu sei que eles são de igreja, e eles me perguntam. O apóstolo Paulo, ele não só apenas compartilhava a fraqueza, mas ele compartilhava sua fé e confiança em Deus. Versículo 9 diz assim: contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos, segundo Efésios 1, é o Deus Todo-Poderoso. Segundo a força da eficácia do seu poder, ressuscitou Jesus Cristo. Paulo era um homem positivo, cheio de esperança, de fé. Mesmo passando por perigos, dificuldades, tribulações, ele não perdia a fé. Lá no navio, todo mundo já estava entregue. Ele animando a tribulação no final do livro de Atos. Cristão é aquele que mesmo em circunstâncias desesperadoras continua crendo e confiando em Deus. Essa semana estive ministrando, conversando com uma irmãzinha regenerada, nascida de novo, uma filha de Deus, verdadeira cristã, passando por uma circunstância que eu chorei em casa. Uma luta. E eu mandando áudio para reanimá-la. Mas quem reanimou foi ela, pelas palavras que ela dizia para mim, da esperança que ela tinha no Senhor, da sua fé firme e forte, mesmo nessa tribulação que ela está passando por esses dias. E eu pensei: se fosse eu, não aguentaria. E ela me confortou com o testemunho de vida dela. No meio do fogo cruzado, essa irmãzinha olhando para Jesus, louvando o Senhor, esperando no Senhor.
2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que palavra! Que palavra! Nós encontramos aqui Paulo passando por circunstâncias desalentadoras, terríveis, perigosíssimas. E eu tenho certeza que se fosse eu e muitos deles já teríamos jogado a toalha, como o técnico faz na luta de boxe. Vê que o seu lutador está quase morrendo, ele joga uma rendição. Tem muitos crentes jogando a toalha hoje. 4 circunstâncias terríveis são elas: atribulados, perplexos, assustados, perseguidos e abatidos. Olha, 4 coisas de peso. Não é qualquer um que aguenta, não. Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Mas veja bem, na vida de um cristão, são circunstâncias terríveis, porém, essas circunstâncias vêm acompanhadas por uma conjunção adverbial, na gramática portuguesa. Conjunção, Joshua, você que estudou o sistema, adversativa. A conjunção adversativa, ela faz parte do cristão verdadeiro. No dia a dia, no abatimento, ele está animado. Na tristeza, ele está alegre. Adverso, o contrário. O apóstolo usa, nesses 2 versos que acabamos de ler, essa famosa conjunção adversativa que é um porém. Porém, olha lá outra vez o versículo. Em tudo somos atribulados, porém, perplexos, porém, perseguidos, porém, abatidos, porém. Perceberam? Não entrega os pontos, não. Cristão é aquele que está firme. Está ruim, mas está bom. Porém, mesmo em circunstâncias desalentadoras, difíceis, há um porém para o cristão. Em Cristo Jesus. Ele usa, juntamente com essa conjunção adversativa, porém, mais 4 adjetivos. Quais são eles? Porém, vamos lá, outra vez lá. Vamos lá. Então, eu vou ler e vocês vão responder. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Porém não angustiados. Perplexos, porém não desaminados. Perseguidos, porém não desamparados. abatidos, porém não destruídos. Está vendo? Traz 4 adjetivos top de fé, de ânimo. Vocês vão ler a primeira parte, eu vou ler a segunda, vai. Em tudo somos atribulados. Porém não angustiados, Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos. mas não destruídos. Eu não creio que o apóstolo Paulo falou assim, mas não destruído. Eu sinto que era algo sólido, verdadeiro. A gente não pode falar desanimado, não desanimado. Olha o cheiro do bichinho. É não? Segunda Coríntios 6,4, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, aparece a palavra privação em alguns versículos da vida de Paulo, viu? Privação, necessidade material,
cristão pode passar por privação? Sim. Pode ficar sem receber salário? Sim. Cristão pode ficar na pindaíba? Não, Pedro? Sim. Muitos crentes acham que o filho do rei não pode, não. Tem sido pregado o evangelho falso. Cuidado. Não cai, não, mas... muitos se entregam quando passam por essas circunstâncias. Mas o cristão, ele é firme. Há sempre uma antítese em sua vida. Vem coisa negativa, mas ele tem o positivo em Cristo. O contrário. Aqui está o retrato de um verdadeiro cristão. Vou ler um pouquinho a parte aqui, 2 Coríntios. Quando ele estava fraco, então é que estava forte. Ele parecia um enganador, mas era verdadeiro. Parecia desconhecido, entretanto era bem conhecido. Parecia que estava morrendo, e contudo ele disse que estava vivo. Era castigado, porém não morto. Outra vez, essas conjunções adversativas. Mas, entretanto, contudo, porém, aparece aí. Eu não gosto da vida do cristão. Parece que ele está destruindo, mas não está. Você vê ele sendo moído, você vê na cara dele que está moído, mas ao mesmo tempo você vê brilho nos olhos dele. Você não ouve da boca dele: tadinho de mim, estou passando fome, me ajuda. Não. Está firme. Ele sabe que o seu Senhor sabe. Ele confia no seu Senhor. Cheio de antítese. É uma figura de linguagem onde, numa frase, encontra-se expressões de sentido contrário. Deu para entender? Sim? Sim. Parece contraditório, confuso, mas é fiel e verdadeiro esse cristão, viu? O que ele fala em 2 Coríntios, muitos não entendem. Mas o Espírito revela e você fica maravilhado. Você fica animado. Tem esperança. Eu gosto do cristianismo porque o fardo fica para trás. Os meus pecados do passado ficam para trás. As acusações satânicas, porque no passado uma vez eu pequei, ficam para trás. Tudo se faz novo. Isso é o cristianismo. É por isso que o cristão pode envelhecer em paz, alegre. Cristão é aquele que pode se alegrar nos meio das tristezas da vida. 2 Coríntios 6:10. Olha lá, 2 Coríntios 6:10. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, e como tudo é que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Está vendo a conjunção adversativa aí outra vez? Esse é o retrato do cristão. Esse é o retrato do cristão. O apóstolo Paulo não apenas usa essas conjunções adversativas, tipo porém, contudo, mas ele usa também pelo contrário. 3, 5, 4, 16, 6, 14, nós não vamos ler. Mas eu gosto desse testemunho, desse apóstolo, porque parece que está lá para baixo, mas ele diz pelo contrário. Diz que eu estou falando que o cristão pode passar, não é vergonha, não é derrota, pelo contrário. O mundo vê como derrota Jesus Cristo fraco ali na cruz. Pelo contrário, ali está o poder de Deus para nos salvar. Se alguém perguntasse para o apóstolo nessa carta aqui: Paulo, você está preocupado, chateado porque perdeu o emprego? Não, pelo contrário, eu estou confiante no Senhor, eu espero no Senhor. Mas Paulo, você não está desanimado porque, nossa, você está doente há tanto tempo? Não, pelo contrário, estou desanimado não, eu espero no Senhor.
doente e está animado. Eita! Cristão é isso aí, viu? Você está desanimado porque a igreja tem pouca gente? Não! Não! Pelo contrário, eu creio que o Senhor encherá. Aleluia! Amém. Não estou desanimado, não. A vida do verdadeiro cristão é um paradoxo e cheio também de antítese. Ele é odiado pelo mundo, mas é amado pelo Senhor. Ele abandona o mundo, mas é acolhido pelo Senhor. Ele diminui, mas Cristo cresce. Dia a dia ele morre para si, para poder viver o Senhor. Está vendo quantas antíteses aí? E tudo isso, então, para que nessas horas o bom perfume de Cristo seja exalado através de nós. Aleluia. É desta maneira que nós somos feitos só na terra e no mundo. Amém. Diferente, gente. O cristianismo é fantástico. Quando sou fraco é que sou forte. Sim. Deus não colocou o seu tesouro em vasos angelicais. Não se vê isso na Bíblia. Jesus não habita em nenhum anjo, mas ele habita em vasos de barro, como você. Aleluia. Oh, que glória maravilhosa! Cristão é aquele que, ainda que as lágrimas escorram pelo rosto, ele ainda pode dar um belo sorriso. Um grande aleluia. Amém. Cristão é aquele que não tem superpoderes, mas quando está fraco, o poder de Deus se manifesta. Amém. Não se preocupe e nem se desespere se vier tribulações e privações e até perseguições. É nessas horas que a graça de Deus será mais abundante na sua vida. Cristão, ao sofrer e passar por necessidade, continua cheio de louvor, gratidão e fé no Senhor. O crente que não é cristão, estou chateado, as coisas estão difíceis, não dá, não vou hoje para o culto, não, toda hora desanimado, o pastor sabe disso, viu? Mas você pode continuar chorando e pedindo ajuda e oração, e eu terei o prazer de estar orando e chorando com você. Cristão é feliz, é um feliz vaso de barro que carrega dentro de si uma vida cheia de paradoxos e antíteses. Não pense que a sua vida cristã verdadeira é um mar de rosas, sombra e água fresca. Não é? Por isso, Samanta, quando nesta igreja um irmãozinho, uma irmãzinha está sofrendo, eu olho daqui na cara da irmãzinha, a irmãzinha está quase desfalecendo, eu glorifico a Deus, porque eu sei que é o Senhor trabalhando para trazê-la para junto dele. O mundo ensina que você tem que ser forte, Olga, Rosângela, mas Jesus não fala isso. Vocês podem chorar bem, vocês podem ser vocês mesmos. O mundo está usando a palavra empoderamento das mulheres. Não vai por aí, não. Parece bonito, mas não é de Deus. Mulheres, vocês são frágeis, a Bíblia fala. Não se considerem poderosas. Chorem, peçam ajuda, recebam o consolo do Senhor, minhas irmãs queridas. Amém. Não precisa se sentir super heroínas. Primeiro, porque vocês não são e nunca serão. Deus não criou você para ser uma super-herói. Às vezes eu falo umas palavras aqui e fica um silêncio.
Cristão pode sofrer, mas ele é feliz. Amém. Pequeno quadro de um cristão, para você não ser enganado. Receba a palavra Aleluia. e viva na verdade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos orar? Obrigada, Jesus. Fala com o Senhor. Amém, Senhor.